Bora lá, galera. Parte 2 do vídeo agora a gente vai falar dos braços e pernas do personagem, tá? Então a gente tem aqui, vocês podem ver que tem os dois elementos aqui devidamente separados, e como eu havia dito no outro vídeo, a gente tem um espaço aqui para já depois duplicar. Então lembrando que peças que são simétricas, que nem os olhos, orelha, braços aqui, ou o casaco mesmo do personagem, a gente só faz um lado, porque elas vão se mover independente e a gente faz só uma vez o rigging, né? Então todas as máscaras, autopets e hierarquias pivôs a gente só faz uma vez. Vamos começar pelo braço do personagem. Para isso eu vou sumir com o tronco dele aqui, para facilitar a nossa vida. Lembrando que a gente sempre segue esses passos aqui: planejamento, separação, vetorização, e aí esses três principalmente: PEG, parente PEG e pivô, especificamente nessa ordem, para não dar nada errado depois. E depois a gente faz hierarquia, coloca o pivô nessa hierarquia, e aí a gente vai para os efeitos, né? Que pode ser cutter, autopet, deform, tem mais alguns, mas esses três aqui são os principais dentro de um rigging, tá? Peço perdão, porque o meu nariz está um pouco escorrendo, então se eu der umas fungadas de vez em quando, eu sei que incomoda algumas pessoas, então já peço perdão antecipadamente. A gente vai ter aqui então as peças do braço do personagem, que já estão separadas, já estão com PEG e já estão no parente PEG. A gente tem o detalhe da manga do personagem, a gente tem o antebraço do personagem, a gente tem essa manga interna que vai servir futuramente para caso o personagem mostre mais, né, do tecido. Então seria como se fosse essa parte assim interna que eu não estou conseguindo mostrar, mas a parte interna de um tecido, né, a parte de trás interna, né? E a gente vai ter a mão do personagem aqui. O pulso, que é uma peça que fica ali, já que a manga dele é meio larga, ele pode acabar revelando um pedaço do pulso em algum momento. Se ele levanta o braço, a manga dá uma descida, então a gente precisa dessa peça de pulso. O logo, que eu chamei assim, mas apesar de eu não gostar muito desse nome, né, tá aqui, é essa peça de detalhe que vai ser mascarada depois pela peça do braço, que também está aqui. Vamos começar colocando pivô então. A gente tem três peças aqui que o pivô delas é um pouco mais fácil de colocar. São elas detalhe da manga, manga interna e o logo. Essas são pecinhas de detalhe que envolve o design do personagem. Elas não são peças muito grandes na hierarquia, né? Então o pivô delas geralmente vai ser mais centralizado. Então eu tenho, por exemplo, o logo e eu vou colocar aqui, ó, centralizado de olho mesmo. Então vocês estão vendo que esse aqui compõe esse desenho e o meio seria bem aqui, mas não tem problema nenhum eu colocar o pivô aqui, que eu coloco entre os dois desenhos e tá ótimo. A manga interna é essa peça que parece um quibe, que tá ali atrás, eu vou pegar o pivô e vou centralizar também. E o detalhe da manga é essa quadradinha e eu vou deixar ele bem aqui, tá? Volto elas aqui, mais ou menos nessa altura. Agora, as outras peças, elas têm uma coisa interessante sobre elas, que eu já vou abordar. Vou esconder tudo isso aqui para não atrapalhar a nossa visão. E eu vou tirar a cor, essa cor marrom do desenho do personagem, eu vou tirar ela. Eu venho aqui na paleta Color, que geralmente para vocês vai ficar aqui, mas eu gosto de colocar a minha ali. Vou deixar aqui para ficar mais parecido com o de vocês. Aqui, ó. Tenho a paleta do Gary. E aqui eu vou ter as cores, né? Eu tenho essa cor, por exemplo, e eu tenho a cor da pele dele, que é essa daqui, por exemplo, que eu poderia renomear se eu quisesse, né? Então eu venho aqui, coloco pele, eu venho aqui, coloco casaco, apesar disso aqui também ser da bota, né? Mas eu posso colocar como couro, por exemplo. Couro, acho que é couro. Se estiver errado, eu peço perdão. E aí eu vou ter aqui, se a gente olhar com bastante cuidado, a gente vai ver que tem três bolinhas, três esferas, três círculos. Uma no ombro, uma no cotovelo e uma no pulso do personagem. Esses círculos, eles não são à toa. Eles servem pra gente saber aonde que vai ser o meio do pivô de algumas das peças. Quando esse antebraço girar aqui, eu quero que ele gire, mas eu não quero que ele gire de qualquer maneira. Porque se ele girar de qualquer maneira, vocês podem ver que ele desencaixa. Estão vendo que ele desencaixou daqui, ó? Pega as pontas dele. Elas estão desencaixando do desenho. Eu vou querer que elas sejam colocadas de maneira com que quando eu girar, elas não se desencaixem, ó. Fazer isso de olho é muito difícil. Vocês podem ver que eu estou tendo uma dificuldade aqui para colocar, ó.
Ó, agora eu cheguei em um resultado quase satisfatório, mas ainda assim ela tá desencaixando aqui no finalzinho, ó. Para isso, eu uso isso aqui. Isso aqui é uma régua. Ela tem o formato perfeito esférico, assim como o desenho. Quando eu uso essa régua, eu consigo encaixar ela ali, e aí isso vai me dizer aonde que é o meio dessa bolinha. Lembrando que essa bolinha, ela nem sempre vai estar nas duas peças do personagem. Se eu vier desse desenho aqui, vocês vão ver que só tem para um lado, né? Vou duplicar aqui para vocês verem e entenderem a lógica desse desenho. Deleto isso aqui, deleto isso aqui, deleto isso aqui, deleto e deleto. Vocês vão perceber, deixa eu tirar a régua, que eu tenho ainda uma bolinha perfeita aqui, mas que metade dela tá para baixo de uma peça e a outra metade tá para cima na outra. Então é assim que eu sei que vai funcionar bem legal. Quando eu colocar essa régua aqui no meio, eu vou fazer isso. Eu uso o Shift, olhem, acho que o atalho deve estar sendo mostrado em algum momento. Left click, eu não sei porque está aparecendo ali, mas é o Shift que eu estou apertando só aqui agora. Eu vou usar o próprio desenho para centralizar isso aqui. Sim. Se eu ver meio que uma quantidade de linha preta para os dois lados, eu sei que para todos os 4 lados, né, do círculo, eu vou saber que ela está mais ou menos centralizada. Por exemplo, aqui já funciona bem. Eu que sou rigger, eu uso uma outra coisa que é um plugin, ele está aqui, que é o centralizar pivô. Então, quando eu faço um desenho, ó, vocês podem ver, por exemplo, essa mão aqui. Quando eu faço um desenho, eu clico aqui e ele centraliza o pivô. Ele trouxe o pivô para cá. Mas aqui eu estou ensinando o jeito raiz de fazer, o jeito mais manual. Então vamos continuar por ele. Coloquei a minha régua aqui. Agora que eu coloquei a régua aqui, eu sei aonde está o meio desse círculo que é constituído por essa peça e essa. A peça que precisa estar com o pivô ali é o antebraço, porque é o antebraço que eu quero que gire mais ou menos por ali para que ele não desencaixe. Então agora que eu sei onde está isso, eu clico no antebraço e vou com a ferramenta de pivô, né, que pode ser uma dessas aqui. Eu uso essa aqui, não essa daqui, tá? Essa daqui ela é mais específica e ela tende a atrapalhar quando a gente quer fazer pivôs que funcionem para um rigging mais complexo, com várias poses. Ela não vai te ajudar muito. Então, vai sempre por essas aqui. Eu pego então a ferramenta Translate e agora eu vou dar zoom. Isso aqui, essa régua, ela é um PNG. Eu fiz no Photoshop e vocês podem ver que tem o meio e o meio tem um meio bem grande aqui. Eu vou dando zoom com 2 ou com o scroll do mouse. E agora eu estou usando caneta, né? Eu estou desenhando direto na display, então com a caneta que eu estou usando não tem scroll, então eu uso 1 e 2. Coloquei bem no meio aqui. Se eu tirar a minha régua, lembrando que esse aqui é o pivô da régua, tá? Não tem nada a ver com o pivô que eu acabei de colocar aqui, ó. Vocês vão ver que essa bolinha, ela não desencaixa, ó. Estão vendo essas partes aqui do desenho? Elas ficam perfeitamente alinhadas. E quando eu giro, eu tenho uma sensação de que aquilo ali é uma coisa só. E isso é muito bom pro meu rigging, tá? Então eu vou fazer isso agora. Acabei de fazer com o antebraço. Eu vou fazer ali com o braço, que é essa peça, só que agora com essa esfera aqui. Então eu trago ela aqui, lembrando que eu estou com a ferramenta de animação, a Transform, tá? Não com ferramentas de desenho. Eu vou encaixar ela de olho aqui, ela é um pouquinho maior, essa esfera. O desenho é vermelho, então atrapalha um pouco de ver. Eu fiquei muito em cima do microfone, espero que não tenha estourado o áudio. Para muitos alunos é a primeira vez que vocês devem estar me ouvindo falar sem gritar, então eu devo estar falando estranho para vocês, com a minha voz de youtuber. Mas é isso, acontece. Eu coloquei ali, não pus o pivô. Tá, eu ajustei. Agora que eu ajustei, eu preciso colocar o pivô. Então, eu seleciono o braço, pego a ferramenta de pivô e coloco o pivô bem aqui no meio. Pivô colocado, agora sim eu trago a régua e vou colocar o da mão. O da mão porque é a mão que gira ali no pulso. E eu já vou falar onde a gente coloca o pivô do pulso. Muito, tá mais ou menos alinhado. Agora eu pego a mão aqui e o pivô da mão eu trago bem pra cá. Pronto.
E aí, eu já tenho então o pivô de todas essas peças aqui, exceto a do pulso. A do pulso, eu vou querer que ela gira exatamente no mesmo lugar dessa aqui, do antebraço. Para isso, eu vou fazer o que então? Eu abro as propriedades da PEG, onde eu tenho aqui as coordenadas do pivô, que estão em 0, e abro as do antebraço, que não estão mais em 0, porque eu já coloquei. Eu copio esse número, colo aqui, copio esse número, colo aqui. Eu usaria o plugin, né, que eu já falei para vocês, lembrando que o plugin é um tipo de extensão, né, ó, eu acabei de fazer, então a gente pode ver que eu troco entre as peças e o pivô não muda, é o mesmo pivô para as duas. Com o plugin, eu vou dar um Ctrl Z aqui para vocês verem. Aqui, ó, resetei o pivô. Com o plugin, eu faria isso aqui. Eu clicaria nessa peça. Deixa eu só ver se a da mão ainda está inteira. Está inteira. Eu clico nessa peça, que já tem um pivô. E eu clico nesse botão aqui, que é o Copy Pivot. Clico na peça que eu quero. E clico no outro, que é o Paste Pivot. E pronto. Agora eu tenho o pivô certinho aqui do mesmo jeito. Se vocês quiserem colocar esse script, vocês vão precisar abrir aqui no mais o Script Editor. Tá? Ele vai estar aqui. Não, na verdade não é por aqui não, eu me confundi. Vocês vão ter que abrir aqui a aba Scripting, que a minha já está aberta. Eu vou fechar, ela vai estar aqui em Windows. Deixa eu fechar ela aqui. Não, vou ter que fechar pela outra maneira, pera. É aqui, ó. Eu tenho que desabilitar ela aqui para que apareça para vocês. Então tá aqui. Eu venho nessa parte da minha câmera, botão direito vai aparecer aqui Scripting. Não é Script Editor. Cadê o Script Editor? Tá em outro canto, não tem problema. Então, eu quero esse Scripting. Cliquei, ele vai aparecer aqui. E um dos botões que tem é esse aqui, que é o Manage Scripting. Vai abrir essa janela aqui para vocês. E aí vocês precisam agora procurar o que vocês querem aqui para jogar para o lado de cá. O que vocês querem é o Copy and Paste Pivot. Vocês vão clicar nisso aqui. Vão clicar nesse e mandar para lá. O meu já está aqui, então não vai funcionar. Eu clico, aperto essa setinha, ele vai aparecer aqui. Clico, aperto essa setinha, ele vai aparecer aqui também. Depois vocês só dão um aplicar e eles vão aparecer aqui dessa maneira. Tem até como, se você estiver mais interessado nisso, colocar um ícone. Vocês podem ver que ele está sem ícone. Essa engrenagemzinha é porque ele está sem ícone. E aí eu poderia colocar um ícone diferente se eu quisesse. O que eu não quero fazer agora. Mas é interessante, porque agora eu tenho decorado o que cada um deles é aqui, mas fica difícil, né? É só dar um OK e aí vai estar funcionando para vocês. Lembrando que se não funcionar ou se vocês tiverem outra dúvida, pode mandar aí nos comentários e eu ajudo vocês em algum momento, tá? Vou voltar aqui para minha Node View. Então agora eu tenho todas as minhas peças já com o pivô colocado, o antebraço, a mão, o pulso e o braço, e as outras pecinhas que eram menos importantes ali. Deixa eu tirar minha régua. Agora eu já posso voltar com as minhas cores. Clico em uma peça aqui. Volto alfa, volto alfa. Essa peça aqui eu tinha duplicado só para mostrar para vocês, mas agora eu quero ficar com essa daqui. Reseta todo mundo. Reseta não, né? Exibe todo mundo. Já tenho meu braço quase pronto, agora eu preciso fazer as hierarquias. Para fazer as hierarquias, eu só preciso entender que peça manda em qual. Tem mais de uma maneira de se resolver isso, tá? Porque, por exemplo, agora eu vou fazer com que o antebraço, que eu chamo de antebraço, mas é a peça da manga do personagem, com que ela não deixe para trás essas duas, toda vez que ela se mover, porque meio que fazem parte dela ali. Então eu faço isso aqui só para ficar mais bonitinho, né? Mas eu não preciso. Eu vou pedir para essa peça mandar nas duas. Toda a informação de movimento sai de baixo para cima, tá? Então assim, ó, eu sei que agora o antebraço comanda aquelas duas. E é assim por diante. Hierarquia é basicamente isso. A diferença é que você pode criar novas pegs ou utilizar as que já existem. Aqui eu não ligo de usar uma que já existe, porque, por exemplo, toda vez que eu clicar nessa peça, aquelas duas vão juntas, para sempre. A não ser que eu tire e refaça o rig. Mas elas meio que são codependentes umas das outras agora. Essa até pode se mover sozinha, essa pode se mover sozinha, mas essa daqui ela sempre vai arrastar as outras duas, sempre. Mesmo que eu clique aqui embaixo, sempre porque está no modo Parent Peg. Ou seja, clicar nisso é a mesma coisa que clicar nisso.
Feito isso, agora eu vou fazer uma hierarquia um pouco diferenciada, que é com uma PEG nova. A gente viu isso no vídeo passado, né? Que é a PEG mão mais pulso. É uma PEG que ela é bem importante. Eu vou colocar o pivô dela no mesmo lugar do pulso. Eu posso renomear por aqui também, ó. Mão, pera, deixa eu apagar. Mão mais pulso. Pronto. E aí eu copio as coordenadas, colo aqui, copio as coordenadas e colo aqui. Mão mais pulso. Essa é uma PEG que ela vai servir basicamente para controlar a física do nosso personagem. Se a manga dele estiver para cima, então digamos que ele levante o braço assim, a manga tende a cair, né? Ela vai ficar presa nessa parte aqui, vai cair. Então eu faço assim. Se ele levantar o braço para o outro lado, essa PEG eu giro para cá e aí deixo assim. Normalmente vai estar no meio, dessa maneira aqui, tá? Então é para isso que ela serve na maior parte dos casos. Fiz essa PEG aqui, agora eu posso criar uma nova, que é a PEG antebraço. A PEG antebraço ela vai mandar em tudo que faz parte do antebraço, ou seja, todo mundo menos esses dois aqui. Renomeio ela. Antebraço. E ela vai ter o pivô exatamente igual o dessa peça aqui, porque é a que gira ali no ombro. Então eu posso copiar usando o meu plugin e colar usando o meu plugin. E aí agora eu tenho essa PEG que comanda todo mundo. Então lembrando, essa daqui manda naquelas duas, essa daqui manda nessas duas e essa daqui manda nessas 5 de uma vez só. Tá? Eu posso testar minhas hierarquias apertando B. B, B, e aí eu chego no fim da minha hierarquia até o antebraço. Agora eu vou mandar também o braço, assim como eu mandei o antebraço mandar nos detalhes, o meu braço vai mandar nesse detalhe, que é o logo. E acima dele eu crio a última PEG do braço, que é a PEG braço geral. Ou seja, vai mandar no braço, que manda no logo, e vai mandar no antebraço, que manda nos outros detalhes. Então essa daqui é a minha PEG braço geral. E o pivô dela eu vou querer exatamente onde estava o pivô do braço ali. Então eu posso copiar ele aqui e colar ele usando o meu plugin também. Pronto, agora eu tenho pegs individuais, onde eu consigo girar só a mão do personagem, mão com o pulso, posso mexer o antebraço e agora posso mexer o braço inteiro dele. Feito isso, a gente pode ir então para os nossos efeitos, porque toda a hierarquia já está pronta. E os efeitos dele são dois. Dois não, são... Isso, são dois. É um cutter aqui e o autopet que vai funcionar entre o antebraço, entre a mão e o pulso, tá? Vamos começar por esses. Vamos começar pelo autopet da mão com o pulso. Esse eu já deixei feito, eu avisei para vocês antes que o autopet ele é um tipo de efeito que eu preciso que a linha e a cor estejam separadas, dessa maneira aqui. Linha em uma camada, cor em outra, linha e cor separados aqui também. Então eu posso fazer aquela mesma estrutura que eu fiz no cabelo, que era essa estrutura aqui, ó. Né? Autopet, duas composites ligado na frente. Até o overlay a gente vai usar parecido, mas a gente já vê isso aqui. Então eu começo criando uma composite com Ctrl H, lembrando que ela precisa estar nesse modo que é o pass-through, que eu coloco aqui pelas preferências, né? Ctrl U, eu coloco aqui, ó, Default Pass-through Composite. E aí toda composite já vem dessa maneira aqui. Ligo aqui em uma, desligo a outra e ligo aqui também. Crio uma nova composite, ligo aqui no meio com o Alt, né? Lembrando que para fazer esse vínculo ou desvínculo é com o Alt apertado, ó. Aperto Enter e procuro Autopet. E é só ligar e o meu já vai funcionar ali, ó. Já funcionou o Autopet porque eu já tinha separado a line e a color. Uma questão sobre o Autopet é que às vezes você tem alguns detalhes, ó, aqui tá funcionando bem legal, mas digamos que você precise de alguma pose onde essa mão gire um pouco mais. Você vai ter isso, você vai ter linhas importantes sumindo no seu design. E você não quer que toda a linha suma no seu design. Você só quer que basicamente essa linha aqui suma no seu design. Então o que, que a gente pode fazer? Da mesma maneira que lá no cabelo a gente fez essas linhazinhas aqui continuarem aparecendo, a gente pode fazer a mesma coisa na mão. Eu vou pegar ela aqui, eu já fiz no caso, e na overlay eu vou deixar as linhas que eu quero que se mantenham aparecendo.
Ou seja, eu deleto, eu copio essa linha, vou deletar aqui e fazer do zero para vocês verem. Eu copio essa linha inteira, colo ela aqui, lembrando que eu estou com ferramenta de desenho, a Select, venho com a Contour Editor e agora eu clico nas minhas linhas aqui, nas edges que eu não quero e deleto. Posso até fazer com o Ctrl um vértice um pouco maior aqui, ó, para que eu ainda sinta o Autopatch até esses momentos aqui. Pronto. Agora eu preciso dar essa informação para o Toon Boom, porque o Toon Boom ainda não sabe disso. Eu vou falar, ó, existe uma overlay na camada mão que eu quero que passe na frente do Autopatch. É basicamente isso. E agora, ó, estão vendo? Agora as linhas ali da mão, quando encosta nela, ela volta a aparecer. Isso é bem útil não só para essa peça, mas para muitas peças dentro do seu rig, tá? Então, o Autopatch aqui já está feito. A gente pode reorganizar isso de uma maneira mais bonitinha. Aqui. Deixar assim. Lembrando que essa organização ela é bem pessoal, você faz do jeito que você quiser. Aí agora eu preciso fazer um cutter, ou seja, a máscara, onde esse elemento seja mascarado por esse, para que apareça só ali em uns pedacinhos. Eu vou começar afunilando eles dois aqui. Vou pegar o cutter e vou fazer essa ligação. Aqui é um pouco mais simples do que nas outras. Eu vou ligar o braço como máscara, o logo como mascarado, jogo a imagem de novo e lembrando, já está funcionando, só está no modo normal, ou seja, isso está apagando isso, e eu quero o modo invertido, basta dar um duplo clique aqui, já funcionou, olha lá, ó. Por que não está vendo meu braço? Porque eu desliguei aquele segundo cabinho, eu sempre preciso ter o segundo cabinho do braço ligado aqui. Agora sim, está em 90% pronto, só não está pronto porque preciso da linha do braço de novo. E ela já está separada para mim, vamos ver, aqui na line, eu tenho na color isso, e na line isso, então é só eu jogar uma line de novo. Se você tiver com o seu braço fazendo Autopatch com o seu antebraço, que é uma coisa muito comum, isso aqui não vai funcionar tão bem, é por isso que aqui nesse rigging eu escolhi fazer sem Autopatch. Vocês podem ver que o braço e o antebraço não tem Autopatch aqui, é só um pedaço do desenho sem linha. Então isso funciona muito bem. Se eu tivesse o Autopatch, ao fazer o que eu vou fazer agora, que é jogar uma line do braço, passando na frente do cutter, eu tiraria completamente o meu Autopatch aqui. Ia ficar mais ou menos assim, ó. Assim. Eu ia perder o meu Autopatch, então não seria funcional. Por isso que eu gosto de dizer que o Autopatch é uma ferramenta superestimada. Nem sempre ela é boa. Em alguns casos ela vai te ajudar bastante, mas se você tentar colocar em tudo que parece que tem, o seu rigging vai ficar pesado e difícil de animar, vai ficar meio chatinho de arrumar. Tá? Mas aqui a gente já tem o braço do personagem completo. Esse é o momento que eu posso fazer alguns deformes para que o meu personagem tenha depois, né? Porque agora só falta duplicar. Então eu vou colocar aqui uns 2 ou 3 deformes só para a gente entender a funcionalidade deles. Lembra que eu disse no vídeo passado, o melhor deforme que existe, na minha opinião, é esse aqui, que é o deforme de envelope. Ele já está no Toon Boom, já tem várias versões, então mesmo que você esteja aí na 17, provavelmente você vai ter esse aqui, ou algumas versões antes. Clico na minha peça de desenho, né, na camada de desenho aqui, e eu vou começar a colocar esse deforme. Lembrando, é quase como se fosse uma vetorização da peça, então eu tenho que colocar poucos pontinhos, quanto menos melhor, quanto menos eu identificar serem necessários, melhor. E eu começo sempre colocando ele em um ponto que distorce menos, porque o primeiro clique do deforme de envelope, ele é meio chatinho, ele chama offset, né, que é esse clique aqui, ó. Deixa eu colocar, ele fica com essa bolinha e ele tende a ser meio burocrático de alterar. Então esse offset, eu gosto de colocar ele na primeira vez aqui, ó. Eu clico e coloco ele aqui no meio, porque uma peça é um lugar que não vai ser tão importante, tá? Ou até em uma das bordas, isso não vai ser tão... Eu vou começar colocando nas bordas, que assim eu faço menos deformes. Clico e puxo para baixo, aqui eu clico puxando para cima, clico puxando já para esse lado, clico puxando para baixo, vai ficar meio torto assim, a gente ajusta depois, e aí eu vou fechar o meu deforme de envelope. Eu tenho esse ponto e agora eu tenho que fechar nesse. Para isso, eu vou apertar Alt, vocês vão ver que o meu cursor está mudando ali. E aí eu fecho já puxando para cá, e agora é hora de ajustar. Eu tenho que deixar o desenho
bem alinhado com o deforme bem alinhado com o desenho. E não deixe esses nós muito pequenininhos. Faça eles levemente grandes, assim, de uma maneira que você consiga ver de longe. Deixar assim, ó, não é muito bom. Fora que você não vai conseguir dar a curva que você precisa. Então sempre deixe eles com um tamanho considerável ali. E se for grande demais, você pode ajustar assim. Quando você tem isso aqui, eles estão trabalhando como uma gangorra. O que você faz? Aperta Alt e pega só um lado. Agora que eu reparei que eu estou ouvindo música, eu acho que essa música talvez esteja meio alta para vocês. Diminui um pouquinho, acho que não tem problema. Opa. Pronto, coloquei deforme aqui na minha peça do antebraço. Se eu não quiser ver, é só clicar fora e desabilitar, mas ele ainda existe. E agora eu vou colocar nessa peça aqui porque ela é bacaninha. Ela é um desenho que é constituído por dois pedaços que não estão se unindo ali de uma certa maneira e eles não têm um trabalho junto na hora de deformar. Então eu vou colocar um deforme composto, né, que eu chamo assim porque é um deforme que vai ter mais de um elemento. Como é que eu coloco esse deforme composto? Eu vou escolher uma delas para começar, então eu vou começar com a linha. Eu vou pegar, puxar aqui, pegar e puxar aqui, fazer um ajuste para seguir. Esse é o deforme de envelope, mas no modo de linha. Ou seja, eu não vou fechar essa peça, eu não vou fazer em volta dela aqui. Eu só vou fazer isso, uma linha no meio, para que eu consiga fazer isso aqui, ó. Mas vocês vão ver que a minha bolinha laranja ali está sendo destruída. A gente vai resolver isso agora de uma maneira bem simples. Eu vou clicar fora, vou clicar novamente no meu deforme, na minha peça, clico no martelinho, já está com o modo de envelope, e agora eu vou fazer um novo envelope. Só que na bolinha, clico puxando para cá, clico puxando para cá, para cá, para cá, e agora eu fecho com o Alt esse aqui. Dou uns leves ajustes porque ficou meio desbalanceado. Lembrando que não precisa ficar perfeito. Se ele estiver assim, vai funcionar. Se estiver assim, vai funcionar. O máximo que você conseguir é legal, mas eu não preciso me atentar em arrumar isso aqui, por exemplo. Tá? Isso não vai ser um fator decisivo na hora de animar. Pronto, eu tenho agora dois deformes que estão aqui nessa pasta, eles estão até levemente desorganizados aqui. Ó, se eu quisesse ver, eu poderia arrumar, mas você não precisa se preocupar com isso. E eu tenho o meu curve aqui, né? Esse representa isso e esse representa isso. E os dois servem para a mesma peça. Eles andam juntos e tudo mais. Ó. Agora, se eu deformo esse, o outro não se destrói. E se eu quiser deformar esse aqui, o outro também não se destrói. Tá? Clico aqui. Posso resetar o que eu fiz. E por enquanto eu vou deixar só esses deformes, para a gente não ocupar muito tempo. Mas eu poderia colocar em quase todas as peças. A única que eu não colocaria aqui é a mão. A única peça que não cabe um deforme aqui é a mão. A mão tende a ser uma biblioteca de desenhos. Então você vai ter uma mão fechada, uma aberta, uma de costas, uma de frente, uma de lado, do outro lado. E você faz desenhos novos. O deforme nem sempre vai te ajudar. E ele pode até deformar demais a sua mão. Mão é uma coisa muito específica, tem dedinhos. Não é legal fazer deforme em mão, tá? Lembrando que você não precisa seguir o que eu digo. Você pode fazer o que funcionar para você. Não quero mais ver esse deforme e quero meu cutter novamente. Braço pronto, agora eu posso duplicar esse cara aqui. Então eu seleciono, opções, nodes, clone selected nodes drawings only. Ou já que a gente já falou de plugins, eu posso usar o meu plugin aqui de Clone Selected Nodes Drawings Only. Olha só, magia, né? Isso aqui é bom demais. Como é que eu ativo esse plugin aqui? Botão direito, eu venho em Customize. Não, o botão direito é bem aqui, ó. Botão direito, Customize, e aí aqui vai me dar algo bem parecido com o outro. Aí é só procurar, né? O meu já tá logo aqui em cima porque eu já habilitei, mas é só procurar Clone, e aí você vai ver em algum momento isso aqui, Clone Drawings and Timing. Na verdade não é esse que eu quero. O meu não tá aparecendo exatamente porque ele já está aqui, ó. Deixa eu voltar ele. O de vocês vai aparecer assim. Não é esse que vocês querem esse. Clone Selected Nodes Drawings Only. É isso aqui. Clicou, mandou para cá, ele aparece aqui. Aí é só aplicar. Fechou, ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai sempre estar desativado, ele só vai ser ativado quando você selecionar alguma coisa que possa aplicar esse botão. Peguei meu braço, dupliquei ele ali, faço as ligações aqui, crio uma composite para jogar os dois braços aqui. Ligo os dois braços,
E aí, o mesmo esquema do olho. Eu não vou selecionar todo mundo aqui. Eu vou pegar apenas essa PEG Master aqui, que é a do meu braço duplicado. Posso usar o Shift para jogar para cá, aperto 4 para flipar e boa. Eu ainda não tenho a posição certa desse braço. Eu só vou ter ela quando eu duplicar a outra peça da minha jaqueta, porque eu sei que é por ela que eu vou encaixar. Então, por enquanto, eu deixo ele ali de qualquer jeito mesmo e não tem problema. A única coisa que eu vou fazer agora é pegar os dois braços pelas pegs mais altas e dar um Ctrl P para criar a peg braços. Crio aqui a peg braços. Caixa alta, por favor. Braços. E coloco o pivô no meio dos dois ali, que eu sei que vai ser onde está o pescoço, mais ou menos. Mesmo que eu não tenha a pose do outro braço, eu sei que vai ser por aqui. Feito isso, eu posso ir para as minhas pernas. O legal de braço e perna é que eles vão ter uma estrutura muito parecida mesmo. Se eu tivesse que mostrar, eu acho que eu tenho aqui uma imagem. Só um segundo. Duas pegs e hierarquias. Aqui. Eu tenho essa imagem aqui, que mostra uma hierarquia bem simples, onde eu tenho no tempo dele. Tá, vamos ver assim mesmo, não tem problema. Eu consigo ver aqui então as individuais, antebraço, mão e braço, né? E aí eu tenho o antebraço com a mão e depois o braço com todas elas. Essa é uma hierarquia padrão. Isso aqui vai funcionar para quase tudo. Isso poderia ser um olho, isso poderia ser uma pupila, isso poderia ser uma sobrancelha. Aqui seria PEG olho mais pupila e aqui seria a olho geral. Ou uma perna, como pé, canela e coxa. A PEG canela mais pé e aqui a perna geral. Então isso vai funcionar para quase tudo. Vejam que eu sempre uso uma PEG de hierarquia. Eu não mando o meu antebraço mandar o tempo todo na minha mão. Eu poderia falar por um bom tempo aqui o porquê não fazer isso. Eu recomendo que vocês me escutem primeiro, mas se não quiserem, podem tentar fazer riggings com hierarquias diretas, ou seja, mandando daqui para cá de uma vez, só que vai ser limitado o seu rigging. E aí vocês vão entender conforme vocês se aperfeiçoam em animação cutout, tá? Mas seguindo aqui, então, vamos fazer a nossa perna, tá? A estrutura dela é bem parecida, inclusive as coisas que a gente precisa fazer. Eu tenho alguns elementos cujo pivô são mais simples de resolver. Vamos ver todo o que a gente tem aqui. Eu tenho o detalhe da bota, que é esse zíper aqui. Eu tenho o pé, eu tenho a bota. Eu tenho a bota 1, que eu já vou explicar, ela é bem específica. É um pedacinho para simular profundidade aqui. Eu tenho essa joelheira, que eu chamei de joelho. Tenho a perna, que é a canela do personagem. E, por fim, tenho a coxa. Então, numa estrutura normal de perna, a gente teria coxa, perna e pé. Só que esse detalhe, esse personagem ele tem alguns detalhes a mais, o que faz com que a gente tenha 4 camadas adicionais ali, tá? Mas isso não muda, isso só vai acrescentar algumas coisas na hierarquia, mas a ideia base é a mesma. Então, como é que eu vou começar, né? A gente tem lá, lembrando os nossos passinhos, e o que a gente precisa fazer agora é colocar pivô. Eu vou colocar pivô nas peças que são mais simples. As primeiras são o detalhe da bota, que é esse risquinho. É um zíper, eu vou colocar o pivô centralizado no desenho e aqui embaixo. Aí eu tenho a bota 1, que é essa parte aqui de trás, que eu já vou falar mais sobre ela. Eu vou colocar o pivô dela aqui. Ela serve para ser uma profundidade da bota ali. E o joelho, que é só uma joelheira, né? Como se fosse uma caneleira, só que do joelho. Uma joelheira. Se é skatista, sabe o que eu tô falando. Aí a gente tem, então, as peças pé, bota, perna e coxa, que vão precisar da reguinha. O mesmo esquema que a gente fez lá no braço, a gente vai precisar dessa reguinha de novo. Então eu vou pegar aqui as cores que estão me atrapalhando na hora de ver, que é essa daqui e essa daqui, a calça e a pele, para eu conseguir ver isso daqui. Vocês vão perceber que tem 4 bolinhas dessa vez. Deixa eu sumir com o meu joelho. E eu vou sumir com esse desenho também. Com esse. E é isso. Vocês vão perceber que tem 4 bolinhas. Uma na coxa, uma aqui no joelho e tem 2 aqui embaixo. A importante pra gente é essa grandona. Essa de baixo aqui, ela é mais um erro meu, na verdade, que eu usei
né? A gente sempre usa um gabarito para fazer. Eu uso formas simples para fazer os desenhos, a vetorização. Então eu fiz uma bolinha, fiz outra e depois liguei uma linha entre elas. O ideal seria que eu tivesse aqui um desenho sem essa bolinha embaixo, Alt Shift D para duplicar. Eu dupliquei o desenho aqui. E agora eu posso até deletar essa linha para vocês verem como é que deveria ficar. Aqui. Essa linha está aqui. Aqui. Ela só está duplicada mesmo. Deixa eu só deletar essa bolinha. Pronto, agora vai ficar mais fácil de vocês verem. Então eu tenho essa bolinha e essa bolona grandona aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar lá a minha régua, que é esse carinha aqui, e vou colocar. Essa aqui é o pivô da coxa, né, que é essa peça aqui. Então eu coloco a minha régua ali, base no centro, eu vou diminuindo até eu ficar seguro sobre a sua posição. Pronto, gostei. Pego a peça, seleciono a peça aqui, né, tanto faz isso ou isso, e trago o meu pivô lá para o centro. Isso aqui você só faz quando você se importa muito com a conexão, com o giro. Se você faz isso aqui, se você investe tempo ajustando as suas conexões, você vai perder menos tempo animando depois. Ou quem for animar vai perder menos tempo animando, tá? Então é um desafio que o rigger tem que passar para que o animador ou animadores passem menos sofrimento na hora de animar. Fiz a da coxa, agora eu faço a da canela, né? Da peça que eu renomeei como perna, porque eu sou péssimo renomeando. Pego ela aqui, aumento um pouquinho, uso as setinhas para cima, para baixo, direita e esquerda no teclado para alinhar, seleciono a peça perna e aí eu coloco o pivô dela aqui. E eu vou querer o pivô da bota no mesmo lugar. Eu acho que eu me confundi nesse momento e acabei confundindo vocês com certeza. Eu vou querer o pivô dessa bota aqui junto com o pé. A verdade é que eu posso tomar essa decisão, ela é uma decisão meio que artística, que os dois vão ser funcionais e os dois vão me atrapalhar em algum momento, tanto se eu colocar o pivô aqui, quanto se eu colocar o pivô aqui. Então, deixa eu ver. Eu vou colocar ele aqui embaixo, eu vou deixar quieto. Coloquei o pivô da minha canela aqui, tá certo? Agora eu trago a minha régua e vou colocar o do pé e da bota. Pode parecer que eu tô perdido, mas é porque eu sou mesmo. Eu sou bem perdido nas ideias. Essas decisões a gente toma baseado em problemas. Eu tomo baseado em problemas que eu tive na hora de animar outros riggings. Então, às vezes você pega uma peça que o pivô podia ser um pouco melhor, podia ser de outra maneira. Você até pode mudar na hora que você está animando ali. Mas não é bom ficar mudando o pivô o tempo todo quando o rigging já está pronto, né? Porque você pode perder outras animações depois. Então eu coloquei o meu pé aqui. Eu vou pegar a minha camada de desenho do pé, pegar lá o meu pivô que está lá em cima, trazer para cá, colocar o pivô do pé bem alinhado com esse X. E aí agora eu só copio. Eu tenho o pivô aqui, eu copio, eu quero da bota igual, eu colo. Pronto. Tiro a régua aqui. Já vai estar funcionando tudo. Posso voltar as cores da minha calça e do meu couro aqui, né? A única peça que não está pintada é essa perna aqui. Eu deixei isso sem pintar mesmo, só para mostrar para vocês durante o processo da aula como é que pinta, né? Para vocês lembrarem. Então eu já tenho o preenchimento que está na line aqui. Lembrando que aqui é a visualização de tudo, né? Eu vou ver essas peças aqui como vai sair na animação. Então se eu faço isso, é assim que vai sair na animação. Mas eu fiz uma deformação. Vocês podem ver que o desenho está inteiro aqui, ó. Eu fiz uma deformação esquisita. Mas eu não deformei com ferramentas de desenho, foram com ferramentas de animação. Então eu só dei coordenadas para essa peça se distorcer de uma maneira que é completamente resetável. Ó. Eu resetei aqui. Mas, se você tem lá a sua animação e você mexeu em algumas coisas, por exemplo, isso aqui, se você clica no desenho e vem na janela Drawing, você ainda consegue ver ele todo bonitinho, sem distorção nenhuma. Você vê camada por camada, ou clicando nesse olhinho você vê todas as camadas que você tem. Tá? Então, aqui eu consigo visualizar melhor. Eu vou pintar
esse desenho, deixa eu resetar isso que eu fiz. Para resetar é R, vocês talvez estejam vendo aí os atalhos aparecendo, eu não tenho certeza se está aparecendo. Ó, apareceu por aqui mais ou menos, ó. Então eu resetei, clico no desenho, como eu quero pintar um desenho, eu não posso selecionar a PEG, eu preciso selecionar o desenho. Com balde de tinta eu posso clicar aqui, ó, e pegar uma cor que já existe, e aí ele me manda aqui, consigo pintar. Pronto, agora a gente já tem todo mundo devidamente desenhado e pintado. Coloquei o pivô de todas as peças, agora eu faço o quê? Mesma coisa que a gente fez em todas as outras, a gente trabalha as hierarquias, ou seja, quais peças mandam em quais peças. Aqui eu vou querer o seguinte, eu quero que a minha bota mande no detalhe da bota e na bota 1. Eu ainda não havia mencionado sobre a bota 1, então vamos ver o que é essa bota 1. Deixa eu sumir com o meu pé. A bota 1, ela é uma camada bem parecida com o que a gente fez lá com o olho e com as pálpebras. Lembra que a gente tinha uma única camada com mais de um desenho? Aqui é a mesma coisa. Se eu pego para ver a preview do meu desenho aqui, ó, vocês podem ver que está o desenho completo. Então na bota aqui, mesmo que eu não esteja vendo tudo, né, deixa eu tirar a informação de movimento, mesmo que eu não esteja vendo tudo, eu tenho esse desenho. Se eu entrar na minha Drawing View, eu vou ver que está separado a linha, a color e o fundo. O fundo é o que eu quero aqui. Mesmo que eu não tenha renomeado dessa maneira, essa peça aqui ela poderia muito bem ser renomeada para fundo, né? Profundidade bota, e aí você vai, né? Tem que tomar cuidado com os nomes aqui, que você pode acabar fazendo uma coisa perigosa. Então eu tenho isso aqui, e isso aqui só tá na underlay do meu desenho. No momento eu tô vendo todo mundo. Eu não quero ver todo mundo porque eu já vejo isso aqui. Eu não preciso ver essa parte. Então agora eu posso fazer uma escolha. Eu posso selecionar uma node de overlay, de underlay, perdão, essa daqui, e filtrar aqui, olha, eu só quero ver a camada underlay dessa bota, dessa peça fundo. Ou eu poderia, que nem eu já mostrei também, abrir as propriedades, vir aqui em Drawing e desabilitar a overlay, a line art e a color art, deixando só a underlay. Vai ser bem parecido, não vai ter diferença nenhuma. O que vai mudar é que agora, se eu jogar, por exemplo, uma line art aqui, ó, ela tende a não me mostrar esse desenho. Então, se eu preciso dessas camadas para o rigging, aí eu não sumo dessa maneira aqui que eu acabei de fazer. Se eu precisar usar essas ligações, porque é quase como se neste momento essa camada tivesse impossibilitada de transmitir essas imagens. Então, por isso que você define qual técnica você vai usar. Aqui eu acabei de mostrar, apagando aqui as art layers pela drawing, ou usando qualquer um desses filtros de line art, underlay, overlay. Eu vou escolher o que eu acabei de escolher, né, que é deixando lá desmarcado. Deixa eu resetar aqui. Manda direto. Então agora toda vez que eu mexo essa bota aqui, ó, aquelas camadas vão junto. E só por estar ligado atrás da perna, você vai ver que essa peça fundo aqui, ó, por que ela tá passando atrás da perna? Porque a ligação dela aqui tá atrás. Ó, vocês podem ver que a perna é isso aqui. A ligação dela tá mais à esquerda da nossa composite do que o fundo. Ó. Esse é o cabinho do fundo e esse é o cabinho da perna. Se eu tivesse jogado ele aqui, é isso que teria acontecido, mas eu joguei ele lá por último de tudo. Então é assim que fica. Então, com tudo definido aqui, eu posso continuar nas minhas hierarquias. Agora que eu tenho isso, eu vou ter uma nova PEG. Essa nova PEG vai ser a PEG perna geral, perna de baixo ou canela geral, ou como eu gosto de nomear geralmente é canela mais pé, ou perna mais pé. Ela vai mandar em todo mundo menos na coxa. Vai mandar aqui, vai mandar aqui, vai mandar aqui e vai mandar lá no meu pé. Em todas essas camadas. Eu posso usar os waypoints aqui para ajustar na organização. Eu quero você mais para cá. Você fica assim e você fica assim. Essa aqui vai ser a canela mais pé. Canela mais pé. E o pivô dela tem que ser aqui no joelho, não na peça joelho, mas nesse joelho que a gente calculou usando a régua. Então eu posso abrir as propriedades aqui, copiar, colar, copiar.
colar. Ou como eu já tinha mostrado, fazendo com plugins. Se vocês usaram os plugins, eu falei agora há pouco no vídeo, é só ir lá dar uma procurada. Então eu tenho essa parte aqui que agora gira perfeitamente ali. E aí a minha última peg, que é a minha peg perna geral ou perna master. E aí ela tem que mandar em todo mundo para ter esse nome, né? Deixa eu ajustar a minha hierarquia. Essa então vai ser a perna master. Perna master. E o pivô dela tem que ser igual o da coxa. Então eu abro. Na verdade eu vou fazer usando o plugin. Copia. Cola. Pronto. Feito isso, eu posso ir finalmente para os efeitos. Aqui a gente vai ter 3 efeitos. Essa perna ela vai ter o efeito de autopatch entre essa e essa, o autopatch entre essa e essa, e vai ter um cutter para apagar esse pedacinho de linha aqui. Exagerado? Talvez, mas eu gosto dos meus riggings com alguns efeitinhos em alguns casos. E esses servem mais para mostrar como fazer do que gosto pessoal, na verdade. Eu vou começar pela perna e pela coxa, que é esse pedaço aqui, com esse aqui. Eu vou fazer um autopatch, então lembrando que a nossa ligação de autopatch, como eu acabei de fazer agora há pouco, é essa daqui. 2 composites com um autopatch no meio. Então eu pego, vinculo esses 2 carinhas aqui em uma nova composite, afunilo essa imagem, mais uma composite, autopatch. Ligo, ligo. E não funcionou. Por quê? Porque eu ainda não separei os meus desenhos. Então eu tenho que vir aqui na camada, eu venho pela Drawing View porque é mais fácil, mas você pode fazer pela câmera também. É que pela Drawing View você vai ter um controle melhor sobre esse desenho. Centraliza bem ele aqui, porque se você faz isso aqui, ó, copia, vai para outra camada e dá meio que uma andada, ó, eu vou colocar, por exemplo, o desenho meio que aqui. Ele vai tentar colar no meio. Ele não vai colar lá onde você copiou, então isso é um problema, ó, tá vendo? Então, se quiserem uma dica, sempre deem uma centralizada no seu desenho. Aí você corta o desenho, então o atalho que eu vou usar é Ctrl X. Vou para Color, colo esse desenho. Faço a mesma coisa na perna. Vou fazer pela câmera para vocês verem que funciona. Seleciono, corto, vou para Color e colo. Pronto, meu autopatch já está funcionando. A linha, ó, desaparece quando essas peças se cruzam e volta a aparecer quando elas se afastam. Vou fazer exatamente a mesma coisa aqui no meu pé e na minha bota. Eu posso inclusive copiar esse esquema. Ctrl C, Ctrl V, trazer isso para cá. Ligo, só preciso lembrar de ligar e desligar os cabinhos da maneira correta. Então eu desliguei todo mundo, agora eu ligo todo mundo a partir desse desenho aqui e já funcionou. Já estava devidamente separado a linha e a color. Então já funcionou. Só que no caso desse pé, eu tenho essa overlay. Esse detalhezinho aqui que sumiu, porque ele estava, né, ali e acabou sumindo. Eu preciso que esse detalhe volte a aparecer. E eu não vou fazer isso de qualquer maneira. Eu vou usar ele, inclusive, para apagar essa linha aqui. Né? Como assim? Ó, eu vou pegar e vou jogar essa linha lá em cima, nessa composite, só para a gente ter tipo uma composite da bota. Vai ficar mais fácil de visualizar algumas coisas que estão acontecendo. Ó, então eu tenho o meu pé, a minha bota, o meu detalhe da bota, e eu quero esse detalhe voltando. Ele está lá na overlay, então eu vou puxar uma overlay, ligar então do pé nessa overlay, e se eu ligar atrás, eu vou ter o resultado que eu já tinha antes, que era esse aqui. Mas se eu ligar na frente do cabinho, ele passa já apagando ali, ó, até ele não ter mais, ó, tá vendo? Ele apaga aonde ele existe. E isso já me poupa um tempo depois de ajustes finos. Né? Esse detalhe de bota aqui, quando ele for andar para passar a perspectiva, ele não aparece nessa parte aqui de baixo. E isso é bem bacaninha para o que a gente quer. Feito isso, eu faço o meu último. E o meu último é o cutter. Eu preciso fazer um efeitinho só para que essa linha não apareça aqui. Então eu busco um cutter. Lembra que eu sempre vou querer ele invertido, então eu dou um duplo clique no ícone de máscara aqui para ficar assim. Fundo branco, máscara preta. Quem vai ser a minha máscara? Essa bota. Então eu ligo aqui para ser a minha máscara. E esse cara que passa aqui, primeiro precisa passar no filtro então do cutter. E pronto, ele já não aparece mais aqui. O que eu vou fazer agora é organizar para não ficar essa bagunça gigantesca. Lembrando que um rigging organizado edifica o rigger.
Então eu vou deixar isso mais ou menos assim, mais ou menos assim. Já que esse cabinho passa primeiro, eu vou deixar ele pra lá, esse eu vou deixar pra cá. Aí aqui eu posso fazer assim. Isso aqui, novamente, lembrando que esse tipo de coisa é pessoal, só ajuda você a entender melhor, principalmente me ajuda a explicar melhor e vocês verem melhor o que está acontecendo. Então a bota, primeiro passa aqui, junto com o pé para ser o autopet, certo? Se eu quisesse uma composite a mais aqui, eu poderia, não faria diferença nenhuma na organização do meu rig, tá? Se eu tivesse uma composite aqui, ó, para diminuir informações aqui embaixo, lembrando que a composite ela serve para organizar na maior parte do tempo. Então o meu pé está passando aqui, e também a overlay para passar na frente. O detalhe da bota só tem uma ligação, que é o cutter, passa sendo cortado pela bota. E é isso, nossa perna já está devidamente pronta. Então agora seria o momento de eu colocar alguns deformes, que eu já mostrei para vocês. E eu vou colocar aqui na coxa só para mostrar como é o tipo de deforme que eu gosto para esse tipo de peça, que também vai servir para esse e para esse. Mas como eu não coloquei aqui no braço, eu só coloquei no antebraço, né, eu quero mostrar como que serve para peças que parecem esses Cheetos. Quase sempre uma perna e um braço vai parecer meio com Cheetos, vai ter esse formato redondo aqui e reto aqui, né? Mesmo que tenha musculatura e tudo mais, vai parecer com isso. Então agora eu vou pegar aqui o meu deforme de envelope, já está selecionado, Rigging Tool, deforme de envelope, a peça que eu quero colocar e vamos lá. Eu vou colocar, começando sempre perto de onde está o pivô. Eu lembro que o meu pivô está por aqui, então eu vou colocar aqui no meio, ó. Ponho uma aqui, que é onde começa a minha curva, e aí eu vou uma só até onde começa a curva de novo, que é aqui. Aqui eu posso escolher colocar um no meio ou não. Eu particularmente não gosto, então eu vou deixar ele aqui. Coloco mais um aqui e agora aqui no meio. Ah, por que eu coloquei em cima e embaixo não? Porque em cima tende a mover menos. Essa é a parte que vai mover com o joelho, pode ter algumas deformações ali. E lembrando que eu posso sempre adicionar mais deformes, eu não preciso ter um único deforme no meu rig, na minha peça. Essa coxa aqui pode ter quantos deformes eu quiser. Então se lá pra frente eu for animar e eu sentir que eu preciso de uma peça que tenha um aqui, é só eu criar um deforme novo. É por isso que os animadores precisam saber fazer deforme. Então eu ajusto isso. Ajusto isso. Opa, cuidado para não colocar um novo. Aqui eu acho que eu vou quebrar com o Alt para eu conseguir a curvatura um pouco melhor. E aumentar também esse lado aqui e esse lado aqui que ficaram pequenininhos demais comparados com os de baixo. Opa, cuidado. Pronto. Tem um deforme já que vai ser bem funcional para o que eu preciso. Habilito a imagem de todo mundo. Ainda está meio bagunçado, mas por hora eu vou deixar assim. Depois eu posso ajustar. É só duplicar. Clone Selected Nodes Drawings Only. Aqui, ó. Opções, Nodes, Clone Selected Nodes Drawings Only. Esse nome que é horrível. Ou, se eu tenho o plugin, basta clicar e clicar no meu plugin ali de Clone Selected Nodes Drawings Only. Na verdade, esse não é um plugin, tá? Eu falei que é plugin, mas isso aqui é nativo. Então esse já vem com o Tumbum. Você só precisa ativar ele para ele aparecer ali o tempo todo. Já tenho duas pernas e aí é o mesmo esquema que eu falei antes. Eu preciso duplicar essa. Virar. Duplicar eu já dupliquei. Eu preciso virar ela. Então eu não vou clicar em tudo aqui. Eu vou clicar na minha peg mais alta para poder mover. Movi, eu aperto 4 para flipar. E no caso da perna, eu já consigo colocar ela no lugar certinho. É só eu desabilitar a visualização desses dois casacos que tem aqui. Sim, são dois casacos, é só desabilitar aqui, ó, jaqueta e jaqueta 1. Aí a gente vai ver essa sunguinha do Gary aqui. Visualizando essa sunguinha do Gary, a gente já pode fazer uma coisa que é bem bacana, que é trocar o desenho. Eu tenho aqui na minha biblioteca dois desenhos de sunga. Esse tá bugado, eu não sei porquê, mas vocês vão ver que tá cortado aqui, ó. Se eu selecionar esse desenho, tcharam! Ele corta o desenho ali e já parece que tem algum tipo de conexão. Então basta eu pegar a minha perna nova, posso usar o atalho de procurar, não sei porque eu não usei, e com a setinha do mouse aqui, ó, eu faço ela se ligar certinho. Eu já sei que está bem simétrico, já está bem ajustadinho e já funciona muito bem. Então, para você que se pergunta, eu vou fazer agora um autopet entre a minha coxa e a minha virilha ali, a cintura do personagem? Não, você não vai fazer. Porque isso significaria que você teria que fazer um autopet entre essa e essa.
até dá, mas é um tipo de autopet bem mais complexo e exige um pouquinho mais de experiência de vocês. Como vocês estão começando agora, e esse, apesar de ser um rigging grande, ele ainda, na minha opinião, é um rigging meio básico, isso aqui vai funcionar. E eu até prefiro assim, sinceramente. Você só vai ter um pedaço de desenho sem linha. Quando isso aqui tiver um deforme depois, você vai conseguir controlar bem os giros, né? O personagem vai se mover, vai acontecer isso aqui. Isso é normal. Você vai pegar o seu deforme de envelope e vai dobrar aqui para fazer a conexão de novo, tá? É uma coisa padrão de animação cutout. Feito isso, a gente pode então selecionar aqui perna A e perna B pelas pegs mais altas, dar um Ctrl P e assim como os braços ou assim como os olhos, a gente faz a peg pernas. Tem aqui pernas. Pronto. Fiz ela, coloco o pivô ali no meio, que vai ficar mais ou menos aqui nessa região delicada do personagem. E eu já consigo controlar as minhas pernas. Então olhem que a gente já tem aqui algo se formando, né? Não tá mais só aquela coisa perdida. E nem tá dando tanto trabalho assim, eu acho, né? Esse vídeo aqui já tá dando 1 hora, e vocês provavelmente vão ter que ficar pausando para ir acompanhando, vão levar um pouco mais de tempo, mas a ideia é bem simples. Desde quando a gente terminou lá a cabeça do personagem, eu já mostrei para vocês todos os efeitos que a gente precisa, todos os processos e etapas a gente fez só lá no primeiro vídeo, que era cabeça, olho e cabelo. Tudo que eu fiz lá, eu tô fazendo de novo, repetidamente. Só vai mudar a posição do pivô, o tipo de desenho que eu tô olhando, mas hierarquia, pivô, máscara, autopet e pegs, é tudo parecido, né? A gente tem só esses elementos que constituem rigging dentro do Tumble. Claro, você consegue dar uma escapada por coisas um pouco mais complexas, mas se você entender isso que eu te mostrei aqui até agora, você consegue fazer riggings muito complicados, muito grandes, de designs os mais variados possíveis, tá? Então, por hoje a gente vai terminar aqui, né? Por esse vídeo a gente vai terminar aqui. E aí no próximo vídeo a gente vai então finalizar a parte do tronco do personagem. Belezinha? Se vocês tiverem dúvida, comentem aí, tá? Deixa o like para eu saber quantos alunos assistiram, para depois poder dar a nota de vocês. Brincadeira. E se precisar, tiverem alguma dúvida mais urgente, vocês podem me mandar no meu Instagram, que eu vou tentar deixar em algum canto por aí, pela janela, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!